Quem escreveu a Bíblia? Olha, com séculos a resposta para essa pergunta veio da fé. Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito diferente? Com a lente da ciência, da arqueologia, é exatamente isso que vamos fazer agora. Investigar o que as evidências materiais contam sobre as origens de um dos livros mais influentes da história. Então, a grande questão é essa, né? Quem são os autores desses textos que são a base de tantas crenças? A resposta, como a gente vai ver, talvez seja bem mais complexa do que esse imagina. Durante muito tempo, a resposta era uma só, bem direta. A tradição diz que foi Moisés, que ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, tudo inspirado por uma força divina ali um pouco antes de morrer. Só que a arqueologia moderna chega com uma história bem diferente. Para um arqueólogo chamado Israel Finkelstein, esses textos seriam, na verdade, uma reconstrução genial, um produto brilhante da imaginação humana que foi criado com um objetivo muito claro. Ok, então vamos entender essa teoria melhor. A ideia do Finkelstein é, para dizer o mínimo, ousada. Ele argumenta que essa grande saga da Bíblia não foi escrita ali, no calor do momento, enquanto tudo acontecia. Não, ela teria sido compilada, juntada, séculos e séculos mais tarde. E só para a gente alinhar todo mundo, quando falamos em Pentateuco ou Torá, estamos falando daqueles 5 primeiros livros, sabe? Gênesis, Êxodo, que contam a história desde a criação do mundo até a morte de Moisés. Então, a tese principal é essa. Esses textos teriam sido reunidos bem depois, lá pelo século 7 a.C., durante o reinado de um rei chamado Josias em Judá. E o motivo? Bem, não era só registrar o passado. A ideia era servir a um projeto político e religioso bem específico daquele momento histórico. Bom, vamos começar do começo, então, pelas histórias dos patriarcas. Figuras como Abraão, que é considerado o fundador da nação. A narrativa bíblica coloca a jornada de Abraão há mais de 4.000 anos. O texto é cheio de detalhes, né? Detalhes que parecem colocar a história num tempo e lugar bem concretos. Mas olha que curioso, é exatamente nesses pequenos detalhes que a arqueologia começa a encontrar algumas coisinhas. E é aqui que a coisa fica interessante. A arqueologia aponta umas inconsistências. Por exemplo, o texto fala de Abraão usando camelos. Só que os camelos só começaram a ser usados como animais de carga uns 1000 anos depois da época em que Abraão teria vivido. Outra coisa, Isaac encontra um rei filisteu, certo? Mas os filisteus só foram chegar na região de Canaã muitos séculos depois disso. São detalhes que, cronologicamente, não fecham a conta. Ok, vamos avançar para uma das histórias mais famosas de todas, o Êxodo, a grande fuga do Egito. A Bíblia fala em 600.000 homens, e isso sem contar mulheres e crianças. Fazendo as contas, estamos falando de uma população de talvez 2 milhões de pessoas fugindo da escravidão no Egito. É muita gente. Só que tem um problema. Os egípcios eram conhecidos por registrar tudo, e nos arquivos deles, nada. Nem um único papiro falando sobre essa população gigantesca de hebreus morando lá, nem sobre uma fuga em massa dessa proporção. É um silêncio que deixa qualquer historiador com a pulga atrás da orelha. E as pontas soltas não param por aí, não. As cidades que a Bíblia diz que foram construídas por escravos hebreus, elas simplesmente não existiam naquela época. O deserto do Sinai, que era uma área controlada por fortes egípcios, não tem nenhum vestígio, nenhum rastro dessa migração gigante de 40 anos. E a famosa cidade de Jericó, com suas muralhas que caíram, na verdade, na época, era só um vilarejo bem pequeno. Então, se não teve essa grande invasão de fora, de onde vieram os primeiros israelitas? A arqueologia sugere uma outra possibilidade, que eles podem ter sido, na verdade, povos que já estavam lá. Grupos nômades, pastores de Canaã, que aos poucos foram se fixando nas colinas e criando suas próprias comunidades. Mas aí fica a pergunta, como diferenciar esse povo dos outros que já viviam ali? A pista, acredite se quiser, está na comida. Nos primeiros assentamentos que os arqueólogos identificam como israelitas, uma coisa chama a atenção. Não se acha um único osso de porco. Esse tabu alimentar parece ter sido uma das primeiras coisas que definiram a identidade deles, o que os tornava diferentes dos vizinhos. Seguindo em frente, chegamos na suposta era de ouro da monarquia, os grandes reinos de Davi e Salomão. E aqui, de novo, o contraste é gritante. A Bíblia descreve Jerusalém como a capital de um império imenso, glorioso. Mas o que a arqueologia encontra no chão é uma realidade bem mais humilde. Uma pequena cidade nas montanhas, cercada por alguns vilarejos, nada com a escala ou a estrutura para ser o centro de um império. Isso não significa que Davi nunca existiu.
De forma alguma. Pelo contrário, existe uma inscrição, a única prova fora da Bíblia, aliás, que foi encontrada em Israel, e menciona a casa de Davi, ou seja, a sua dinastia. O que a arqueologia sugere é que o reino dele talvez fosse real, sim, mas bem menor, menos poderoso do que a história que chegou até nós. Bom, se todas essas histórias não batem com a arqueologia da época em que supostamente aconteceram, então quando e por que elas foram escritas? É agora que a gente começa a juntar as peças desse quebra-cabeça. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender o cenário. O rei Josias, que a gente mencionou antes, governou muitos séculos depois de Abraão, do Êxodo, de Davi. Ele era rei de Judá, o reino do sul. E ele assumiu num momento de crise total. O reino do norte, chamado Israel, tinha acabado de ser destruído e o reino dele estava lotado de refugiados vindos de lá. E o Josias tinha um plano bem ambicioso. Para conseguir unir toda essa gente, esse povo dividido pela crise, ele lançou uma reforma radical. A ideia era simples e poderosa, baseada em 4 pontos. Um povo só, com uma única história. Um Deus só, eliminando a adoração a outras divindades. Um templo só, em Jerusalém como centro de tudo. E claro, um rei só, para governar essa nação unificada. E aí que entra a grande sacada da teoria do Finkelstein. Foi para dar uma base, um fundamento para esse projeto todo que essa grande saga teria nascido. O Pentateuco teria sido compilado exatamente nessa época, juntando várias tradições antigas para criar uma história, a história oficial de uma nação. Um texto que dizia a todo mundo, nós temos a mesma origem, o mesmo Deus, o mesmo destino, e claro que justificava todas as reformas e o poder do rei Josias. Olha, essa visão da arqueologia não tira de forma nenhuma a importância desses textos. Pelo contrário, talvez até ajude a gente a entender melhor o contexto em que eles surgiram. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Saber como e por que uma história foi criada, será que isso muda o poder que essa história tem sobre as pessoas hoje em dia?